Saudações a todas e a todos. Essa aula nós vamos prosseguir falando aí agora da renúncia de Jânio Quadros em 61, em agosto de 61, e, portanto, agora assume o governo o vice-presidente João Goulart. Quem é João Goulart? João Goulart foi ministro do Trabalho de 50 a 54 do governo Getúlio Vargas. Então, era do PTB, um dos quadros grandes do PTB. Tinha dado um aumento de 100% do salário mínimo, portanto, ele tinha um trânsito muito bom com as massas trabalhadoras. Afilhado de Getúlio Vargas, né? Nascido na cidade também que nasceu Getúlio Vargas, São Borges, no Rio Grande do Sul, estancieiro, pertencia às elites gaúchas, mas tinha um trânsito muito livre pelo trabalhismo, especialmente na liderança do Partido Trabalhista Brasileiro, né? PTB. Ele havia ganhado as eleições junto com Jânio Quadros nas eleições de 1960, 59. E ele, inclusive, teve mais votos para vice-presidente do que o próprio Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está numa missão diplomática na China. E aí, mais uma vez, a elite brasileira, né, essa elite entreguista, liberal, conservadora, vai tentar dar um golpe e não deixar que o Jânio Quadros, que o João Goulart, assuma a presidência da República, conforme preconizava a Constituição brasileira. E na falta, na renúncia ou na morte do presidente, o vice-presidente assumiria as funções de presidente da República. Então, os golpistas, mais uma vez, vão se assanhar e, né, não vão deixar o João Goulart querer que o João Goulart assuma a presidência. Então, ali já começa a ensaiar dentro dos quadros militares, esses quadros militares que agora são esses novos generais formados aí a partir do alinhamento capitalista, formados lá com o Exército dos Estados Unidos, já começam, né, a se organizar para alinhamento a essa elite conservadora, liberal, para tirar esse duo PSD-PTB da presidência da República, o varguismo representado por esses grupos políticos. E briga daqui, briga dali, a solução encontrada pelo Congresso foi implantar no Brasil, criar, né, fazer uma emenda constitucional, a Constituição de 1946, e implantar no Brasil o regime parlamentarista. Esse mesmo assunto está sendo falado atualmente no Brasil, já ventila por setores do Congresso Nacional essa questão do parlamentarismo. Por quê? Porque as previsões eleitorais, as pesquisas indicam que o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula é o favorito para as eleições do ano que vem. Então, essa elite conservadora, golpista, mais uma vez, começa a se mobilizar, tal qual fez lá em 61, para implantar o parlamentarismo, o semipresidencialismo, o que eles falam agora, né? O presidente fica ali meio como figura, né? O parlamento, de fato, tem poder de governo. Então, veja, a solução encontrada foi essa. Então, a emenda constitucional de 2 de setembro de 1961 implanta o parlamentarismo no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente seguir, né? Está lá, João Goulart, reformismo e entreguismo. Então, a emenda constitucional de 2 de setembro de 61 implanta o parlamentarismo a ser referendado, confirmado em plebiscito no ano de 1963. Portanto,
2 anos depois. O povo brasileiro iria, em plebiscito, confirmar se queria o parlamentarismo ou a volta ao presidencialismo. Primeiro-ministro do parlamentarismo do Brasil é o mineiro Tancredo Neves, que não fez absolutamente nada, né? E os que seguiram a ele também nada, porque o Brasil vivia constantes greves de trabalhadores, funcionários públicos, por causa da carestia de vida, né? A inflação, o aumento do custo de vida, os baixos salários. Os movimentos rurais já começavam a se apresentar aí desde os anos 50, nós vamos falar deles daqui a pouco. Mas o João Goulart ele se acerca de figuras importantes, proeminentes, chamados progressistas no Brasil. Por exemplo, ministro da Fazenda, Celso Furtado, grande economista, que elabora, inclusive, o chamado Plano Nacionalista e Reformista, né? O chamado Plano Trienal. 3 anos o Brasil, né, voltaria a investir no desenvolvimento industrial nacional, né, e fazer um grande plano de reformas, um grande programa de reformas, as chamadas reformas de base, né? Então, se o Brasil pensava, o governo e esse plano dizia isso, que o Brasil havia se industrializado, né, já estava no caminho, de fato, da industrialização, mas o povo ficou para trás. Então, o povo, se teve uma política econômica de desenvolvimento industrial, haveria que ter uma política social de investimentos na melhoria da situação de vida do povo brasileiro, em especial dos trabalhadores rurais. Ele propõe aí, até hoje, esse reformismo está em moda no Brasil, né? A partir daí nunca isso deixou de ser falado. Cada governo que entra fala, não, vamos reformar, né? É a reforma da Previdência, é a reforma tributária, é a reforma administrativa. Lá, as chamadas reformas de base é a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma educacional, a reforma tributária e a reforma urbana. O que significa a reforma agrária? Naturalmente, a reforma das terras, né? Doação de terras aos sem terra e criar umas condições para as pessoas tivessem melhor e maior acesso a um pedaço de terra para ser cultivado. Por exemplo, a reforma bancária em relação aos juros, aos empréstimos, maior acesso à população aos empréstimos bancários, né? Aos investimentos. Uma ampla reforma educacional que modificasse a relação das universidades, do ensino médio, do ensino básico fundamental, né? Nós tínhamos, à época, o grupo escolar, né? Que isso fosse universalizado para todos. A reforma tributária, que o setor que ganhava mais, especialmente o capital estrangeiro, pagasse impostos progressivamente, né? Menos para quem ganha menos e mais para quem ganha mais. A reforma urbana, né? A terra urbana também, ter acesso às pessoas, né? A compra, a aquisição do seu imóvel, da sua casa. Então, isso eram as reformas de base que o governo propunha. No entanto, ele dependia muito do Congresso, porque isso é um parlamentarismo, né? Ora, então, a bandeira do João Goulart é a bandeira do reformismo. E ele vai se aliar a quem? Às camadas populares, urbanas e agrárias, né? Aos partidos chamados progressistas, de esquerda, ao PTB, parte do PSD, para poder ter o apoio a fazer essas reformas. A essa altura, a pressão dos Estados Unidos, né? A pressão do capital internacional, né? Com a lei de reforma, a lei que normatizava a remessa de lucros, a nacionalização de empresas estrangeiras que por acaso incorressem em prejuízo ao Brasil ou em prejuízo ao fisco brasileiro ou à população brasileira. É o caso, por exemplo, que você tem da Companhia de Telefone do Rio Grande do Sul, onde o governador Leonel Brizola,
cunhado do João Goulart, estatizou essa empresa, uma empresa dos Estados Unidos, e pagou ela um cruzeiro, à época a título, né, de indenização. E dizia mais, estou dando isso porque sou bom, porque, na realidade, vocês devem muito mais ao povo brasileiro do que o povo brasileiro deve a vocês, né? Então, essas questões todas vão levando o Brasil a centenas, mais de uma centena de greves, né? Porque a situação não melhora, o plano trienal não dá conta de melhorar as condições cotidianas de vida, né? No embate político, você tem esses grupos, os entreguistas e os nacionalistas, né? Os reformistas, em franco debate. Dentro das Forças Armadas, a tendência é apoiar os golpistas, por assim dizer, né? Os entreguistas. A situação no Brasil, especialmente pelos trabalhadores rurais, começa a preocupar os latifundiários, porque, vejam, desde a República, né? Estamos falando anterior a isso, era a situação de escravidão. A partir da República, e o capitalismo começa a ser introduzido nas relações de produção agrária, não mudou a situação do trabalhador rural. O trabalhador rural viveu aqui, até esse tempo, né, no chamado colonato. Nós já falamos disso, né? Aquele sistema em que o camarada mora na fazenda, trabalha para o fazendeiro, recebe parte em dinheiro, parte na produção, e ainda tem que comprar os alimentos, o pagamento de aluguel, etc., tudo ao dono da terra, né? A parceria, que é quando o trabalhador trabalha de forma... Ele ocupa a terra e parte da produção ele entrega para o dono da fazenda, dono da terra. O cambão, que é aquele em que, muitas vezes, a maioria das vezes, o trabalhador rural tem que trabalhar dias gratuitamente para o dono da terra, para que ele tenha um acesso à produção dele, de subsistência. E o trabalho temporário, que é aquele contratado para aquela ocasião, a colheita da fruta, a colheita da cana e etc. Então, essa situação, e sem nenhum acesso às leis trabalhistas. Então, a partir daí, uma reação dos trabalhadores do campo, né? A formação dos anos 50 das ligas camponesas, começa no Nordeste, né, quando alguns trabalhadores tomam um engenho abandonado, né, exigem do governo, reforma agrária exige que aquilo, né, inclusive liderados pelo deputado federal Francisco Julião, figura proeminente aí do Nordeste, né, que apoia esses trabalhadores rurais. Em 62, eles fazem a primeira CONTAG, o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, né? E em 62 do mesmo ano, eles conseguem que o governo federal aprove, o Congresso Nacional aprove o Estatuto do Trabalhador Rural. Significa o quê? Esse trabalhador rural agora tem direitos, né? O primeiro direito deles é o fundo rural. Eles vão ganhar pela CLT meio salário mínimo, mas estarão dentro das normas trabalhistas. Então, a situação é essa. Você tem o campo se levantando, nas cidades, os trabalhadores em greves, os funcionários públicos, né? Esse debate político entre o capital, entre os a favor do liberalismo e os nacionalistas agora com a bandeira do reformismo, né? Dentro do Congresso forma-se a Frente Parlamentar Nacionalista, com o PTB, PSB, PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, alguns dissidentes do Partido Social Democrático, da própria União Democrática Nacional, mais as entidades representativas, né? A UNE, a CGT, União Nacional dos Estudantes, Central Geral dos Trabalhadores, membros, mesmo que na ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, se juntam para fazer, dentro do Congresso e na sociedade, valer as reformas, né? Que o Congresso vote as leis
das reformas de base. Por outro lado, essa direita conservadora entreguista se junta aí na chamada Ação Democrática Parlamentar, partidos como parte do Partido Social Democrático, parte da União Democrática Nacional, UDN, e aí, aliados ao Instituto Brasileiro de Assuntos de Ação Democrática, o IBAD, que é um instituto de estudos, diziam que era de estudos estratégicos, financiado pelos Estados Unidos, pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, financiado por grandes industriais, especialmente de São Paulo, né, que o tempo todo batiam, né, aliados à imprensa conservadora. Nós vimos isso aí durante o governo da presidenta Dilma, nos últimos anos. A imprensa conservadora o tempo todo desqualificando e metendo, né, criticando os programas do governo reformista de João Goulart. Em 63, ele assume como presidente da República, de fato, porque o plebiscito que houve em janeiro de 63, o povo, em sua maioria, mais de 70%, optou pela volta ao presidencialismo, então ele recupera os poderes de presidente e começa a sua jornada para esse reformismo, né? Então ele lança, de fato, aí, agora com poderes de presidente, o programa das reformas de base. Bom, aliados a isso, já no início do ano de 64, ele lança o comício da Central do Brasil, um comício de 300 mil trabalhadores, ele com autoridades militares, autoridades nacionalistas, né? O apoio aos trabalhadores, com o apoio das massas urbanas trabalhadoras. Ele inicia, a partir daqui, uma pressão popular sobre o Congresso Nacional. Ora, no mesmo ano, no mesmo mês, São Paulo, né, a direita brasileira, a direita conservadora, aliada à Igreja Católica, lança a contraofensiva, que é a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Mais ou menos o lema que esse governo atual tem, né? 400 mil pessoas, classe média alta, vão para a rua, em nome de Deus e pela liberdade, pela família, e dão as respostas, né? A imprensa dizendo que o Brasil estava virando, era a cubanização do Brasil, o Brasil estava virando uma Cuba, né? Queria chegar a uma república sindicalista, a uma república socialista, o comunismo avançava sobre o Brasil. Esses generais aliados aos Estados Unidos, Castelo Branco, Figueiredo, General Geisel, essa galera que depois foram os ditadores golpistas militares no Brasil, né, se juntam com a ajuda dos Estados Unidos, eles dão o golpe chamado civil-militar. Por que civil-militar? Porque tem a adesão, né, a esse golpe de Estado pelos militares. É um golpe tramado dentro da elite política, que busca apoio nos militares. Os militares dão esse apoio, né, são à frente desse movimento golpista. O apoio de Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, Adhemar de Barros, governador de São Paulo, e Carlos Lacerda, governador da Guanabara. Então, entre outros, né, eu destaco esses, que foram aí os principais, né? Então, no dia 31 de março de 64, o general golpista Mourão Filho, em Juiz de Fora, desce para o Rio de Janeiro e convoca o presidente da República, que estava no Rio à época, né? Lá em Brasília, o presidente do Senado declara o cargo vago de presidência da República, então não estava vago, mas declarou vago. O presidente da Câmara assume e entrega para o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que dá o golpe final, né, expulsando do Brasil o presidente João Goulart, que se exila, vai se exilar no Paraguai,
ele e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Então, com isso, nós começamos agora aí o regime militar no Brasil. Saudações a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana.